Ideia idiota nunca tem dono. Propriedade intelectual não existe, você já sabe disso e eu posso provar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Alex Hutchinson é um desenvolvedor de games. Ele trabalhou na EA, Ubisoft, estando envolvido na produção de jogos bastante conhecidos, como Assassin's Creed 3, Far Cry 4, entre outros. Uma coisa muito interessante é que o Alex Hutchinson, antes de dar a declaração polêmica sobre os streamers, se identificava pela bio do seu Twitter como diretor criativo no Stadia. Porém, ao que a polêmica tomou grandes proporções, ele rapidamente corrigiu sua bio para diretor criativo no SGEE, no inglês Stadia Games and Entertainment, que é uma ramificação do Stadia focada no desenvolvimento de jogos exclusivos para a plataforma. Então, diferente do que sua antiga bio parecia sugerir, ele ser alguém do alto escalão do Stadia, sua nova bio o coloca numa posição mais modesta. Ele é diretor criativo de uma subprodutora do projeto focada em criar jogos para a plataforma. Pois é, o velho truque de dar aquela aumentada de leve no currículo. Mas qual foi a grande controvérsia em que ele se meteu? Bom, isso começou com a sua declaração, em 22 de outubro, que é a seguinte: a verdade real é que os streamers deveriam pagar para os desenvolvedores e publicadores de jogos que eles streamam. Eles deveriam comprar uma licença como qualquer negócio legítimo e pagar pelo conteúdo que usam. O que isso significa? Bom, existem diversos sites de streaming, que é um programa ao vivo em que o produtor de conteúdo faz alguma coisa enquanto as pessoas assistem, exatamente como as lives do YouTube. Porém, o streaming referido aqui é o de jogos de videogames. Existem milhares de streamers nesse ramo, pessoas que jogam jogos para milhões de pessoas verem o seu gameplay e obviamente eles lucram com as visualizações obtidas. O que Alex disse é que pessoas jogando jogos na internet para outras pessoas verem deveriam comprar licenças das empresas fabricantes de jogos para ganhar dinheiro jogando. Obviamente todos criticaram ferozmente a visão do diretor criativo do SGEE, afinal de contas, imagine que você comprou um jogo e agora decide mostrar para o seu amigo. Você terá que pagar a mais por isso. Claramente é uma péssima ideia. Pessoas logo apontaram o erro dessa estupidez, bem como a hipocrisia do diretor por ter uma foto de capa de uma fanart de um streamer que tornou um jogo feito por ele em um sucesso. E pior ainda, Alex cortou os créditos do autor da fanart. Enfim, a hipocrisia. Mas a revolta nas redes foi tão abrangente que Alex teve de mudar seu perfil do Twitter para dizer que todas as opiniões são somente dele e não refletem a visão do Stadia, nem do Google ou do YouTube. Além disso, como já dito, ele mudou a descrição no Twitter que definia sua posição em torno do projeto do Stadia. Desde então, até o momento em que foi escrito este artigo, o ex-diretor deixou o Twitter estando há pelo menos uma semana sem postar nada. Que essa ideia é ruim, todos sabemos disso. Porém, ela nada mais é do que a conclusão lógica de uma ideia ainda pior: propriedade intelectual. Mas o que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual, em termos bem simples, é a ideia de que alguém pode ser proprietário de uma ideia. Basicamente, se trata de um monopólio concedido pelo Estado, já que não existe monopólio sem coerção. Ou seja, somente uma pessoa ou empresa pode ter lucro com base em uma ideia que tiveram e ninguém mais. A propriedade intelectual se divide em duas categorias. A primeira é o direito autoral, que é basicamente a proibição de cópias de produções de obras artísticas, científicas, musicais, etc. É nesse ramo que se enquadram as leis anti-pirataria e downloads de filmes. A segunda categoria é a propriedade industrial, mais ligada a invenções de fórmulas, máquinas ou modelos. Esse tipo de legislação é bem conhecido no ramo farmacêutico, por exemplo. Mas qual o problema da propriedade intelectual? Primeiramente, se trata de um monopólio e, como todos sabemos, isso é algo ruim. Porém, aqui se faz necessário fazer uma distinção. Ter apenas uma empresa prestando um serviço não é o mesmo que um monopólio. Se uma empresa presta um serviço por um preço baixo e de alta qualidade, ela pode ser a única no mercado, mas não necessariamente tem um monopólio. Monopólio é a impossibilidade de haver concorrência, ou seja, se outras empresas surgirem caso a empresa aumente o preço ou caia a qualidade do serviço, então não temos um monopólio. Porém, a ideia por trás desse monopólio é de que caso alguém passasse anos de sua vida e gastasse muito dinheiro para fazer uma descoberta e alguém pudesse simplesmente copiar sua descoberta e lucrar com ela, as pessoas não iriam investir em novas descobertas. Mas será que isso é verdade? Em tese, digamos que você descobre um novo medicamento X, patenteia ele e agora somente você pode fabricar esse medicamento e vendê-lo.
Porém, temos um probleminha aqui chamado realidade. O fato de você ser o único autorizado por lei a ter um monopólio daquele medicamento não quer dizer que os outros não vão copiá-lo. Você pode até processar os grandes fabricantes, mas e os milhares de pequenos produtores? Processar todos eles seria muito caro, considerando o gasto com a justiça estatal, e você provavelmente não ganharia nada com isso, já que essas pessoas não têm dinheiro nenhum para lhe pagar. O mesmo raciocínio pode ser aplicado também para DVDs piratas. Esse é exatamente o caso do Botox. Você já deve ter ouvido falar desses medicamentos, que servem desde tratamentos para enxaquecas até tratamentos de beleza. Porém, o Botox ele é patenteado por uma empresa americana. Isso quer dizer que ninguém mais fabrica Botox? Claro que não, existem diversas marcas concorrentes fabricadas no leste europeu que custam uma fração do original. Agora vamos olhar pelo outro lado. Digamos que você é uma companhia farmacêutica que deseja pesquisar uma cura para o câncer. Você já sabe que diversas outras companhias estão pesquisando nesse mesmo ramo, porém não sabe que substância eles estão pesquisando, até porque nenhuma empresa vai divulgar isso abertamente. Você corre sério risco por causa da propriedade intelectual. Digamos que você descobriu uma cura para o câncer, porém você ainda tem que fazer todos os testes para garantir a sua segurança. E se uma empresa concorrente apresentar exatamente a mesma cura que você, apenas um pouco antes de você concluir os testes? Todo o dinheiro gasto com a pesquisa foi perdido. Por isso as companhias evitam pesquisar medicamentos para doenças que já estão sendo pesquisadas por outras empresas. Portanto, a propriedade intelectual, que deveria fomentar a inovação, faz o oposto. Além disso, como todo monopólio, não existe incentivo para a melhora do serviço ou produto. Por exemplo, se você nasceu antes dos anos 2000, deve se lembrar do metiolate. Toda criança, quando caía e ralava o joelho, aplicava o metiolate, que ardia muito. Porém, hoje em dia temos metiolate que não arde. Por quê? Bom, a empresa que fabricava o metiolate teve a patente sobre o produto por quase 20 anos. E nesses 20 anos, por que melhorar o produto se as pessoas só podem comprar de mim? Por isso o remédio ficou conhecido por sua ardência. Porém, com o fim do prazo para a patente, outras empresas passaram a fabricar o remédio, bem como pesquisar maneiras de melhorá-lo. Foi por causa disso que diversas companhias passaram a fabricar o medicamento sem que este causasse ardência, até para conseguir uma fatia do mercado da companhia original. Novamente vemos que a propriedade intelectual dificulta a inovação. Além disso, temos de considerar que as companhias que pesquisam remédios ou produzem filmes não estão esperando o dinheiro das vendas para pagar seus funcionários. Estes estão sendo devidamente pagos pelo serviço prestado conforme o passar do tempo. Afinal, o lançamento do produto apenas serve para reaver o valor investido a princípio e ter algum lucro. Porém, a propriedade intelectual garante que essas grandes empresas vão poder lucrar por anos e anos com alguma criação passada, enquanto barram as inovações de pequenos produtores. Tudo isso até este ponto é apenas a justificativa utilitarista de por que a propriedade intelectual é uma péssima ideia. Se você não é libertário, esses devem ser os principais argumentos para você. Porém, para os libertários, mais importante que o argumento utilitário é o argumento ético. Mas não se sinta mal com isso. Todos fomos criados em uma cultura que valoriza muito o utilitarismo. Afinal, o Estado não poderia ter durado quanto durou se as pessoas se baseassem no argumento ético. Aprender que o certo ou o errado é mais importante do que é bom ou mal leva tempo. Até porque certo e errado são critérios objetivos, ou seja, o que é certo para todos, enquanto o que é bom pode variar de uma pessoa para outra. Agora vamos focar no argumento ético. A ideia da propriedade privada só existe por causa da escassez. Quando digo escassez, não estou dizendo que existe pouco de um bem, mas que o número de pessoas querendo aquele bem é maior do que a disponibilidade. Por exemplo, o ar não é escasso, porque existe muito mais ar do que pessoas querendo utilizá-lo. Portanto, não faz sentido falar de propriedade do ar. Enquanto que terras, especialmente as localizadas em cidades, são escassas, pois existem muitas terras, mas existem mais pessoas ainda querendo essas terras. Ocorre que, antes da colonização, os índios não consideravam a terra escassa, pois haviam terras sobrando. Portanto, o que é escasso pode mudar com base na vontade das pessoas. É aí que entra a propriedade privada. Como definir quem controla tais bens escassos? Não dá para duas pessoas darem usos opostos ao mesmo objeto. O proprietário, ou seja, quem adquiriu a propriedade do bem por aquisição primária ou obteve dele por troca ou doação, decide o que fazer com eles.
Porém, as ideias não são escassas. Se você contar uma piada para mim e eu contar ela para outras pessoas, você não esquece da piada. O mesmo se dá na descoberta de um remédio. Se eu copio um remédio de alguém, eu não estou tirando nada de você. Você continua com seus remédios e as fórmulas de fazê-lo. Muito diferente de um copo de água, por exemplo. Se eu quero beber a água de um copo de água específico e você também, é fisicamente impossível de ambos fazermos isso ao mesmo tempo. Ah, mas você está roubando o lucro dessa pessoa, alguém poderia responder. Roubo futuro não existe. Se esse fosse o caso, eu pescar um peixe no mar é um roubo, pois aquele peixe poderia ter sido de outra pessoa. É ridículo, não é? Pelo mesmo motivo, roubar o possível lucro de alguém não é possível. E da mesma forma que falar mal de uma empresa que prestou um mau serviço pode afetar seus lucros no futuro, copiar algo de alguém também pode. Além de tudo isso, propriedade intelectual é uma violação da propriedade. Se eu não posso pegar o produto A e o produto B e juntar para fazer o produto C, porque uma empresa tem a patente sobre o produto C, ela está me impedindo de utilizar a minha propriedade privada da forma como eu quero. E obviamente não é possível haver propriedade intelectual sem a coerção estatal, que já é por si só antiética. Ademais, existe um problema subjetivo que vem da ideia de propriedade intelectual. Se você criou algo, os outros não podem copiar. Mas por quanto tempo? Se for para sempre, então você não poderia utilizar nem mesmo uma porta, já que não foi você quem inventou a porta séculos atrás. Então será 1 ano, 2 anos? Quem vai definir isso? Um político? Esse problema não tem solução, e isso é porque a ideia de propriedade intelectual não é uma solução, é apenas mais uma correção estatal, um problema. Veja bem, quando libertários repetem que propriedade intelectual não existe, eles não estão dizendo que não existe um rabisco num pedaço de papel dizendo que essa estupidez deve ser possível. O que estão dizendo é que a propriedade de uma ideia não é possível, ideias não são escassas, eu e você podemos ter a mesma ideia ao mesmo tempo e isso é maravilhoso. Quanto mais ideias se espalham pela sociedade, mais elas podem ser confrontadas e refinadas. Apenas o Estado não quer que ideias possam ser aprimoradas, afinal, se as pessoas começarem a ter ideias próprias, o Estado pode deixar de existir. Mas se mesmo depois de tudo isso você ainda acha que propriedade intelectual é uma boa ideia, não esqueça de pagar pelo idioma que está utilizando, ou pela técnica de cozinhar os alimentos, ou mesmo ao inventor da roda por todas as inovações que desfruta hoje em dia. Mas acima de tudo, se você não paga para quem inventou a respiração, por gentileza, pare de respirar porque você está violando a propriedade intelectual. Obrigado por sua audiência, esse artigo foi sugerido e escrito por Liberaldi, revisado por JJ Liber e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!